Demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Continue da Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá bom demais. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia. Hoje é segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018. Isso aí, a cidade amanheceu chuvosa, para variar, né? Esse final de semana, muita chuva, e hoje não é diferente. Mas nós estamos aqui para trazer para você as principais informações do dia, as principais notícias, para você ficar bem informado. A Kellen Cunha e a Nalva Silva estão nos bastidores, e comigo aqui nos estúdios da Mais FM, Henrique Morgantini. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Edmar Silva. Bom dia a todos os nossos amigos aí da Mais FM. Já temos aí os seus 5 dias, né? Desde quinta-feira, pelo menos, né? De chuva na cidade. Chuva de longos períodos, né? Porque chove muito. Tem uma época que chove bastante e para. Daquela chuva de 20 minutos, meia hora e para. Agora nós estamos naquela chuva recorrente, insistente, aquela chuvinha fina que dura o dia inteiro. Sorte Como de quem... antigamente, invernou. Invernou. Sorte de quem teve a chance de ficar em casa, tranquilo, guardadinho. Quem está de férias, né? Quem está de férias. Quem precisou sair já ficou mais complicado. Pois é, mas nós estamos aí para trazer as principais informações, molhados ou enxutos. Exatamente. Está aí. Bom, ontem, no final de semana, aconteceu a grande final, que não foi uma grande final, né? Mas a conclusão do Campeonato Brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro, e sem novidades. Aliás, ontem um dia de muita emoção. Dia de definições, né? Definições, e agora sim, o Campeonato Brasileiro da Série A também encerrado. E ontem tivemos aí vários resultados. Tivemos aí a confirmação do Palmeiras campeão, fato já sabido desde a rodada anterior. Então, a confirmação, o jogo aí da taça, por assim dizer, né? Que foi contra o Vitória, o já rebaixado Vitória. Para a Libertadores da América, com combinação de resultados, a definição ficou o campeão Palmeiras, o vice-campeão Flamengo, o Internacional, o Grêmio de futebol porto-alegrense, que renovou recentemente com o Renato Portaluppi, e o Cruzeiro, que foi o campeão da Copa do Brasil. Todos esses 5 times garantem vaga direta na fase de grupos. A chamada pré-Libertadores, ou seja, aquela repescagem que reúne alguns times da América do Sul para tentar encaixar em outros grupos,
grupos, ele vai ser representado no Brasil pelo Atlético Mineiro. Está aí o Edmar satisfeito. O Galo volta para uma disputa da competição sul-americana, a principal competição sul-americana. Aliás, podemos dizer que é a principal competição das Américas, né? E também o São Paulo, que ontem conseguiu a vaga, né? E para a Sul-Americana, temos o Atlético Paranaense, o Botafogo, o Santos, o Bahia, o Fluminense e o Corinthians. O Fluminense estava ontem correndo risco tanto de ser rebaixado quanto de conseguiu a vaga na Sul-Americana e fez a segunda opção, conseguiu chegar. Né? Venceu o América Mineiro, que aí puxa a turma dos rebaixados, que é formado pelo América Mineiro, o Sport, esse também eram duas vagas que estavam em aberto, e com o América Mineiro e o Sport correndo risco, foram confirmados no rebaixamento. Juntam-se os dois já rebaixados, já chegaram rebaixados essa última rodada, que é o Paraná Clube e o Vitória. Então, o Sport Clube Recife cai junto com um representante mineiro, né? O Estado de Minas passa a ter somente 2 representantes, o América cai, o Paraná também e o Vitória. Imagina lá como não deve estar a zoação e a provocação lá na Bahia, né? O Vitória rebaixado e o Bahia não somente na primeira divisão, mas disputando a Sul-Americana a partir do ano que vem. Muito bem. Então, rebaixados Sport, América Mineiro, Vitória e Paraná, esses 4 vão para a segunda onda, né, para a Série B. Na Série B, quem sobe, vamos ver lá quem sobe. Na Série B, os que sobem são o Fortaleza, né, o CSA, o Avaí e o Goiás. Estes 4, né, que foram os 4 primeiros colocados da Série B, assumem o lugar deixado lá por estes 4. E com o detalhe de que vamos ter clássico ano que vem, né, um clássico para movimentar o Nordeste, em especial movimentar o estado do Ceará, que é Ceará e Fortaleza. Né? Vai ser interessante ver essa rivalidade, porque nós temos times né, do mesmo estado, mas às vezes em posições muito diferentes, ou com histórias, trajetórias diferentes, ou que já são clássicos do Brasil. Mas esse é um clássico regional que movimenta muito, né? Movimenta bastante o pessoal lá no Ceará. Muito bem. E ontem também o Vasco da Gama empatou com o Ceará, né? Por falar em Ceará, e também passou, né? No sufoco, né? Quase. O Vasco ficou numa situação em que ele ficou naquele NEM, né? Poucos clubes ficam no NEM, que é nem rebaixado e nem na Sul-Americana, porque a Sul-Americana pega quase todo mundo. Hoje o Campeonato Brasileiro é interessante por isso. Você ficar entre o segundo e o 13º, que foi o Corinthians, foi o último, né? Você tem um espaço para disputar uma competição internacional, né? Que conta muito para os cofres, conta para a história, que é disputar a Sul-Americana, ou você fica entre os 6 primeiros, você tem a vaga na Libertadores, né? O espaço para tentar a Libertadores. Então, o 13º até o 16º, quem que é o 14º aí? O 14º é o Chapecoense, o 15º é o Ceará e o Vasco é o 16º. Pronto, então esses 3 aí são do NEM. Né? E o Vasco, você viu que ele ficou raspando, né? Foram 40 aí. Quantos pontos ele tem? Ele tem 43 pontos. E o Sport que tem 42. Um pontinho só. Então, aquela combinação, mas a gente já previa que ia ser uma combinação difícil, porque eram muitos times parelhos em termos nessa casa dos 42 aos 43, 44 pontos. Então, funcionou. Né? Você tem a ideia que o Corinthians, que é o último da Sul-Americana, tem 44. Chapecoense e Ceará também tem 44. Pois é. Né? E ficaram fora. Foram no critério de desempate. Né? Um alerta, né, para o time da Chapecoense, para o Ceará, que conseguiu. Acho que o Ceará é que mais tem a comemorar aí, porque era um dos cotados no início do campeonato, e ao longo do campeonato também foi, de ser candidato ao rebaixamento. Conseguiu se manter, ele ganhou mais uma chance. Mas o principal aí atingido nessa situação é o Vasco, né? Que realmente é um time que há muito tempo vem gravitando nessa ideia de cai, não cai, mas que não tem, né, na sua história, a sua grandeza e o tamanho da sua torcida, não tem cabimento ficar nessa situação. Né? Então o Vasco vai ter essa chance de se mantendo na Série A, tentar rever
né, a sua programação. O Vasco passa por um problema extracampo, um problema político muito grande, porque há uma insegurança sobre quem é a direção, quem é a presidência, uma eleição que foi feita através de um monte de irregularidades que estão sendo apuradas na justiça, aí sai uma liminar destituindo o presidente, sai outra mantendo o presidente. Então isso, claro, envolve uma confusão danada em qualquer tipo de seriedade de planejamento a médio prazo de um clube. Muito bem. E outra partida também que deu muito o que falar foi Flamengo 1 e Clube Atlético Paranaense 2. O Flamengo despediu com a casa cheia. Maior público do campeonato e deu uma vacilada, né? Vacilada, né? Na última hora. Mas é isso aí. Então, esses os resultados. Só fechando aqui, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0, Flamengo 1, Clube Atlético Paranaense 2, Paraná 1, Internacional 1, Chapecoense 1, São Paulo 0, Bahia 0, Cruzeiro também 0, Fluminense venceu por 1-0 o América, né? Mandou o América para a segundona. O Ceará e o Vasco ficaram no 0-0. O Sport Recife venceu o Santos por 2-1. O Palmeiras venceu por 3-2 o Vitória da Bahia. E o Grêmio venceu por 1-0 o Corinthians. Estes os resultados dos jogos de ontem. Os principais artilheiros do campeonato foram o Ricardo Oliveira. Não, deixa eu ver aqui. Antes do Ricardo tem o Gabriel, né? O Gabriel dos Santos, que fez 18 gols. O Ricardo Oliveira, do Atlético Mineiro, fez 13. O Pablo, do Atlético Paranaense, tem 12, fez 12. E o Diego Souza, do São Paulo, também 12. Depois vem o Leandro Pereira com 11, e aí, né, o restante tem menos de 10. Então, os artilheiros. Interessante, eu achei, assim, tenho observado, o número de gols, né, dos artilheiros tem sido pequeno, né? São 18 gols, a gente já teve campeonatos aí com o cara fazia 30, 40. Né, que acompanha um problema de uma abstinência que vem tendo nos últimos anos, que é o chamado camisa 9. A Crônica Esportiva chama de o atacante de ofício, ou seja, aquele cara que fica lá na frente, cuja principal função é meter gol. Né? É a bola bater nele entrar, é fazer gol de canela, de joelho, dar uma bundada na bola. É isso, é o camisa 9. É o que o Adriano era, né? Aqui a gente lembra uma referência goiano, o Túlio. Né? É um camisa 9 que fica lá para a bola entrar. Né? Esse foi o mal em algumas seleções, por exemplo, no Brasil. Na mais recente, nós tivemos atacantes que não fizeram gol, né? Que estiveram lá. O Firmino fez um gol na Copa, 2. O Gabriel Jesus não fez gol. Né? E são esses atacantes ditos de ofício. Agora nós temos uma nova leva, por exemplo, o Richarlison lá, que está jogando futebol inglês, que brilhou aqui no Campeonato Brasileiro, está metendo gol. Então nós temos esse Gabriel, é o Gabigol, o Gabriel Barbosa, ele é cria do Santos, saiu daqui depois de fazer um bocado de gol, foi para a Inter de Milão, ou seja, né, fez um grande contrato de projeção na sua carreira e lá não conseguiu fazer nada. Não conseguiu se adaptar, a gente não sabe o que aconteceu, mas retornou ao futebol brasileiro e aí aqui não para de fazer gol. Claro que nós temos uma distância muito grande da qualidade, do nível técnico do futebol dessas duas competições, mas tem a questão da adaptação. E mesmo assim aqui, ele, como você disse, ele fez menos do que uma média de gols. Mas é uma característica. Nós já tivemos problemas, para quem acompanha o futebol há muito tempo, tivemos problemas no Brasil com falta de lateral. Não tinha lateral no Brasil. Aí depois tivemos uma geração ótima de laterais direito e esquerdo. Depois faltava o tal meia, faltava um camisa 10. Agora parece que temos um bocado de camisa 10, um bocado de armadores. E aí falta aquilo que nós mais tínhamos. Centroavante. O centroavante, exatamente. Aquele camisa 9. Muito bem, então aí com as notícias do esporte, né? Você bem informado. Campeonato Brasileiro agora só no ano que vem. Mas antes, mês que vem, né, a partir do dia 19, 18, 19 aí, que começa o Campeonato Goiano, já começam os estaduais, né? Rio, São Paulo, Goiás, por aí vai. Aqui o primeiro jogo é dia 19, se eu não me engano, o primeiro jogo da Anapolina, aqui em Anápolis, dia 20 de janeiro. Depois nós vamos checar direitinho, trazer as principais informações aí do Campeonato Goiano de 2019. Bom, vamos voltar aqui às notícias do dia. O G1 traz a seguinte manchete de capa.
Governo Bolsonaro não terá distribuição de cargos a partidos, diz Onyx. Futuro ministro da Casa Civil afirma que a estratégia será prestigiar parlamentares em obras em seus estados. Presidente eleito recebe MDB, PRB, PR e PSDB nesta semana para negociar apoio. É isso, uma tentativa aí de ampliar a base, de encontrar uma base que vá numa negociação que não passe prioritariamente por partidos. O que, segundo a assessoria, né, o próprio Onyx Lorenzoni e o próprio Bolsonaro vem dizendo, é que a negociação é feita através de bancadas representativas. Por isso, veio a nomeação de alguns nomes por indicação dessas bancadas, e não por partidos. E com isso, cria-se o discurso político do evitar o toma lá da cá. Acontece que só muda... Você só muda o outro polo do toma lá da cá. Em vez de você negociar toma lá da cá com o partido, você negocia com bancadas, que tem integrantes de vários partidos. Só que isso não faz com que você tenha de evitar isso aí que está acontecendo, né? Negociar com partidos. E a própria manchete aqui já dá o tom, né? Vai negociar obras com os parlamentares. Pois é, e se né? você... Isso não é toma lá da cá. Isso não é toma lá da cá? Olha, aí pode vir a história mais objetivo, porque negociar obras significa negociar acontecimentos da população que precisa. Ok? Acontece que isso gera um cenário muito parecido com o que nós vimos com Michel Temer ao longo do último ano, quando ele teve que barrar as denúncias contra ele. Né? Por quê? Porque ele teve que negociar com grupos, negociar com deputados e abrir o caixa. Né? Ele teve que comprar. E como é que ele comprou os deputados? Através disso, preciso dessa emenda aqui, lá na minha cidade. Então, toma o dinheiro. Sendo que não há nenhuma condição. E sendo que muitas das obras não são prioritárias, não fazem parte de um planejamento. Então, quer dizer, começou a soltar dinheiro. Soltar não, anunciar. Porque muitas vezes não receberam. Né? Isso. E começou a soltar esse dinheiro na tentativa de se organizar. O Jair Bolsonaro não vai passar por agora, não tem nenhum tipo de situação como essa, de denúncia. Sim, mas se ele tiver que aprovar, e vai ter que aprovar algumas promessas da campanha para rever algumas situações, ele vai precisar do apoio dos deputados. E aí vai acontecer do mesmo jeito. Quando você fala de toma lá da cá em relação a partidos, se você muda o polo da conversa, sai dos partidos e vai para esses grupos representativos, você só muda para quem você vai fazer a troca de interesses. Né? Você não quebra essa relação de interesses, porque essa relação de interesses, de troca de interesses, ela é a base da democracia de coalizão, na qual existe um legislativo. Então, se não for dessa forma, historicamente no Brasil, fica difícil você conceber uma ideia. Esta reunião com os partidos mostra também, há uma manchete hoje na Folha de São Paulo, que é bem interessante em relação a isso, mostra que há uma instabilidade na base de apoio de Bolsonaro. A manchete Bolsonaro deverá ter base aliada instável no Congresso. Exatamente. Tudo a ver com a... E por que isso? E por que isso, Edmar Silva e amigos da Mais FM? Porque não há uma garantia de que essas bancadas a qual ele negociou e cedeu 3 ministérios, por exemplo, só para o DEM, né, em especial vamos citar aqui Agricultura e Saúde, não há uma garantia por parte desse pessoal de que eles são fiéis, vão ficar próximos. Então, ainda é preciso, fizemos isso, mas ainda vai ser preciso, só para garantir, que a gente converse com os partidos. É assim que vai se desenhar. O risco aí é que, na tentativa de economizar, o governo Bolsonaro, que nem começou, talvez tenha que pagar 2 vezes. Sabe? Fez aquela economia, não, vamos fazer um negócio que a gente vai gastar menos. Ou seja, vamos falar com as bancadas. Aí, quando viu, falou, não ficou tão bom não, hein? Vamos voltar lá e conversar com os partidos. Aí pode fazer essa conversa. Não é cargo, não, vamos dar obra. Tá bom, mas os cargos precisam ser ocupados. Precisarão acontecer. Então, nessa tentativa de vou gastar menos, acaba gastando tudo. Na verdade é o seguinte, não existe condições de governar, o executivo não governa sem apoio do legislativo, né? Então é o chamado governo de coalizão, é preciso trazer o Congresso para perto. Agora, para trazer o Congresso para perto, tem que conversar, né? E a conversa normalmente gera custo, como você disse. É a obra que o deputado precisa na sua cidade, né? É o cargo que o partido quer para os seus
aliados. Depois, né? aí a questão é essa, Gilmar. Então não tem como, pode dizer não vai ter, mas... Se você coloca lá carta à disposição, qual que é o problema que há nisso? O que você precisa fazer é exigir transparência na escolha, ou seja, um carro que não seja entregue a um sobrinho, como o caso da família Arantes aí, que colocou 2 sobrinhos, colocou um rapaz de 21 anos que geria um orçamento de 2 bilhões. Quer dizer, nenhuma qualificação. Que qualificação que tinha, que organização emocional tem um jovem de 20 anos de idade para tocar um orçamento de 2 bilhões? Está lá para cumprir uma função. Então, o governo pode ter austeridade e transparência, primeiro, para exigir qualificação. PSDB, está comigo? Estou. Quantos carros? São 1.000 carros, 500 carros. Está aqui, pode colocar. Mas eu quero que você me dê os 500 currículos e alguém da minha confiança vai analisar para ver se não tem um banzé, se não tem um mané, se não tem alguém para fazer esquema. E aí vem a segunda parte. Fiscalização. O governo precisa ter uma corregedoria, né? Precisa ter uma fiscalização interna. Porque é para fiscalizar os comissionados do próprio governo. É para fiscalizar as indicações. Nós colocamos lá o Sérgio Moro, que parece que é o ministro da Justiça, que vai ser muito mais encarregado em falar sobre corrupção do que propriamente falar sobre o principal problema no Brasil, no tocante a essa área, que é a segurança pública. Essa é uma grande preocupação que se tem. Mas se está lá, cria uma força-tarefa interna para fiscalizar. Cadê os nomes aí? Os nomes do PP, do PSL, do PRB, do PSD, do PSB, do PSDB, do PTB. Coloca quem quiser, desde que você se responsabilize por fazer um filtro. Eu vou fazer não, mas eu tenho aqui o meu sobrinho. Não, aí não vai dar. Agora, se achar que vai conseguir fazer política sem entregar um agrado a essa turma, pode conseguir fazer através da sensibilização da opinião pública para alguns temas. Mas nos temas mais espinhosos, em que precisa que o deputado se comprometa com o governante, com o executivo, esse dificilmente vai ter sucesso se não tiver algo, né, atrelado. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de segunda-feira. Anápolis é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpd.heg@hotmail.com. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela
pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar, por isso cuidado pra não te pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode... Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Mais FM. Último mega festival do ano que vai parar Anápolis. Confirmado. A rainha da sofrência, Marília Mendonça. Juntos com ela, acredite. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, Jerry Smith. rebola pra baixo, bota, rebola pra cima, faz um movimento novo. Picadinha, bota. E mais, os estourados, Hugo e Guilherme. Eu só mandei mensagem, amor, Pra fechar em grande estilo, pela primeira vez em Anápolis, baile do Mário. Tudo isso em um só dia. Agende aí, sexta, dia 7 de dezembro. Informações e vendas 3098-7666. Realização Nobel Evento. WhatsApp da Mais FM. 995294013. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta manhã de segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2012, desejando para você uma boa semana. A gente começa trazendo as informações do final de semana, as informações do dia, as expectativas para a semana. E nós queremos agradecer aqui o pessoal que está com a gente pelo Facebook, o Leandro Reis, sempre ligado a acompanhar o programa desta manhã. O Luciano Toledo, desejando um bom dia a todos, que tenhamos uma semana abençoada por Deus. É isso aí, um abraço do Luciano Toledo. O pessoal do ar-condicionado Arco-Isa, sempre conectados, desejando um bom dia para nós. Bom dia para vocês também. O meu amigo, o pastor Eliezer Tomás Pereira, também acompanhando o programa nessa manhã. Muito obrigado pelo carinho aí da audiência. Aqui tem daqui a pouquinho eu vou ver se eu acho aqui, o pessoal que deixando abraço para a gente de vários lugares do mundo. E um deles, daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo identificar, é de Moçambique. Né? Um abraço para o pessoal que nos ouve em todo lugar. Né? A gente sempre fala aqui que a Mais FM está no mundo inteiro, através da internet, através dos nossos aplicativos, e a cada dia a gente encontra aqui ouvintes de vários lugares. São brasileiros em Moçambique ou moçambicanos? Porque lá pelo nome dele, fala eu acho a que língua é portuguesa. Fala a língua portuguesa. Né? Então, um abraço aí aos moçambicanos. Né? Eu já estive lá, o pastor Eliezer Tomás também já esteve em Moçambique. Né? E a lembrança dos moçambicanos acompanhando o programa. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo achar aqui, localizar o nome dos nossos ouvintes, né, que deixaram o seu abraço. Bom, ainda as notícias, as principais informações do dia, vamos ver o que nós colocamos aqui na nossa pauta. Ainda no cenário nacional, né, divisão dos recursos do pré-sal deve dominar debates no Congresso, é o destaque do G1. Né? O Congresso também tem as suas últimas sessões, né? Estamos em dezembro, em fevereiro tomam posse os novos deputados, portanto, todo mundo fechando caixa, né? Tem gente que vai embora, não vai voltar, tem gente que volta, e
a previsão, o G1 traz essa manchete dizendo que a divisão dos recursos do pré-sal deve ser um dos debates que vai predominar nesse final aí da pauta. O debate do pré-sal, mas nós temos ainda várias outras pautas vindas. Tem pautas que vêm de legislaturas passadas, né? Essa é uma pauta recorrente, mas tem ainda as novas pautas de interesse estratégico do novo governo, né? E nós temos aí, entre elas, algumas promessas de campanha e algumas que são consideradas necessidade, como, por exemplo, a revisão da aposentadoria, né? A história da Previdência. Esse é um tema recorrente que é de interesse estratégico da equipe econômica de Jair Bolsonaro, comandada por Paulo Guedes, né? Para ver como é que a coisa funciona. Também algumas histórias envolvendo questões burocráticas, como as privatizações em geral, que devem passar por algum tipo de análise no Congresso, mas o principal, não de importância, mas de interesse político para os seus eleitores, é que Bolsonaro tente colocar em pauta algumas mudanças em relação ao comportamento da sociedade, né? A Constituição. Entre elas, a revisão, né, do que seria um relaxamento do Estatuto do Desarmamento, né? Esse é um dos temas, né? E outros que envolvem, como eu disse, o comportamento e as regras da sociedade. Esse vai ter que haver um debate e, certamente, esse vai passar por uma negociação muito grande, esses temas. Porque como não são temas de urgência e são de interesse estratégico para a imagem do governo em dar uma satisfação aos seus eleitores, certamente vai haver, né, uma cobrança, né, uma atenção maior dos deputados. Vamos ver como é que a coisa vai se comportar. A grande dúvida no começo dessa gestão é saber se nesses primeiros meses a aposta vai ser na priorização dos temas que são importantes para a economia, como a questão tributária, a questão econômica, ou se vai haver um debate nesses assuntos que são considerados por todos, né, todos os analistas, tantos gestores, ex-presidentes e, inclusive, integrantes do Congresso, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, é que não é uma prioridade. Nós precisamos dar vazão ao que realmente importa e vai fazer diferença na vida. Isso agora não é uma prioridade. Por exemplo, o Renan Calheiros comentou sobre isso, Fernando Henrique Cardoso comentou sobre isso, uma vez que não é isso que vai impactar na vida das pessoas, e sim a questão econômica. Muito bem. Outra manchete do UOL é o seguinte: Lula está sendo pressionado para concordar com prisão domiciliar. Ele sempre rechaçou a ideia com o argumento de que faz questão de ter inocência reconhecida. É verdade. O ex-ministro Sepúlveda Pertence correu no STF com um memorando, com um documento pedindo aí essa reconsideração. O problema é que o próprio ex-presidente Lula tem essa dificuldade em aceitar isso, considerando que esse é um gesto que faz com que a ideia de que ele é culpado, isso, de forma que ele aceite a ideia de que ele é culpado e que agora está seguindo o trâmite. Na verdade, ele quer uma saída que comprove que ele é inocente nesses casos. Então, é esse gesto aí que está sendo mobilizado para que seja revisto, para que ele possa ir para casa. Aí envolve familiares, correligionários, né, integrantes próximos aí do ex-presidente. Muito bem. Outra notícia, né, relacionada ao Partido dos Trabalhadores é um documento do Diretório Nacional que foi divulgado esse final de semana, um posicionamento do Diretório, né, do Diretório Nacional, né, mais especificamente da Comissão Executiva Nacional, onde, segundo o Leandro Collum, do UOL, né, da Folha de São Paulo, diz que documento do Diretório Nacional omite falhas eleitorais e enfraquece oposição a Bolsonaro. Não sei se você teve oportunidade de ver esse documento, Margarine, mas o PT fez uma avaliação das eleições, que aconteceu nas eleições de 2018, né, e a avaliação, né, quem está de fora avalia que o PT deixa de fazer uma meia-culpa, né,
E outra coisa, né, outra crítica aqui é que, de certa forma, o PT enfraquece a oposição. Não entendi. É uma avaliação. Na verdade, assim, as pessoas têm cobrado, alguns articulistas têm cobrado aí o que chamam de autocrítica. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso escreveu um artigo esse final de semana também falando isso, que partidos como o PT, como o PMDB e até o PSDB, né? Ele deixa por fim falar até. Né? Então, os seus participantes precisam fazer uma autocrítica das suas ações e que isso teria impactado diretamente aí no processo eleitoral e na agenda democrática brasileira. É um artigo interessante. Agora, essa cobrança de autocrítica parece que é como uma autoflagelação, né, em público, né, como se tirasse um chicote e começasse a se autoagredir, né, dizendo, olha, estou aqui sofrendo pelos erros cometidos. Uma coisa medieval e que não vejo muito sentido. Essa cobrança, ela deve ser muito mais interna e se fazer algo, né, daquela ideia de lavar roupa suja em casa e sair com o resultado disso, do que ficar imaginando o que é. Que é uma entrevista do Fernando Haddad dizendo, olha, o PT foi envolvido em corrupção mesmo e olha, isso está claro. Né? Ninguém contesta isso. Né? Ninguém está aqui falando, olha, nossos políticos são inocentes. Não, há contestação em relação ao trâmite de muitas questões. O que querem resultado político disso é dizer que o Lula realmente pegou dinheiro, que o Lula sabia do apartamento, ou que o Lula sabia do tal do sítio. O que querem é só isso. Né? E o interessante é que não fazem essa mesma perseguição, né, através de uma cobrança com o PMDB e isso tampouco do Aécio. Quer dizer, qual foi o político com o FHC que falou, olha, realmente foi desprezível o fato de Aécio Neves falar que ia matar o primo em troca de R$2 milhões. Quer dizer, ninguém falou, ninguém abriu a boca para dizer isso. O mais longe que se conseguiu chegar, e foi louvável, foi o presidente nacional da sigla, o Tasso Gereissati, dizer que o partido errou ao apoiar o golpe. Apoiar o Temer e integrar o governo, e por aí vai. Só que aí já era tarde demais. Mas essa história de querer obrigar partidos a se flagelarem em praça pública, isso é uma coisa muito, muito inocente, porque, na verdade, um cobra do outro para você, olha, mostra, porque assim que você fizer isso, eu vou apontar o dedo para você e falar, lá, viu? Tá se batendo aí, tá apanhando porque merece, que tá errado. Então, eu acho que esse cenário é uma forma infantilizada e até agressiva de querer encontrar resposta. A resposta está muito mais no legado. Até porque cada um faz a sua própria avaliação, né? E tem os lados positivos de todos, né? Se a gente for fazer uma avaliação das eleições, com toda a mídia contra, com todas essas dificuldades que foram enfrentadas, com os processos judiciais, o PT teve 47 milhões de votos, né? Fez a maior bancada da Câmara Federal, manteve boa parte do Senado. Fez 4 governadores, foi o partido que mais fez governadores. Pois é, mas então, essa leitura aí que fica complicada, né? Tem o dado assim, perdeu aqui, mas ganhou ali, né? Então, eleição é isso mesmo, né? Não, e outra, essa história de, porque perdeu a eleição, sim, perdeu a quinta depois de ganhar 4. Você imagina a autocrítica tem que fazer quem perdeu 4, ou quem perdeu as 5 últimas. Você imagina a autocrítica tem que fazer quem diminuiu uma bancada de 50 e tantos deputados para 30, para 29, né, que ficou do tamanho do DEM, que é o caso do PSDB. Para citar um exemplo, o PT fez uma maior bancada, quer dizer, um partido que tem representatividade. Agora, tem falhas, tem problemas? Claro que tem, e eu acho que está lidando com isso. O que querem, né, essa pressão acontece, é que querem, primeiro, que entreguem a cabeça do ex-presidente Lula numa bandeja. Dizer, olha, o Lula é culpado por tudo isso e nós estamos, a partir de agora, abandonando o Lula, tratando como um presidiário. E querem fazer isso, porque aí, na verdade, coloca tudo em pé de igualdade. Porque o grande diferencial que o PT tem, além desse diálogo que mantém com a sociedade, é ter um trunfo de um sujeito que, preso, rechaçado, impedido sequer de dar uma entrevista, mantém uma relação muito forte com a sociedade. Basta ver o que as pesquisas diziam quando ele era, então, pré-candidato. Então, desprezar o Lula, xingar o Lula, quer dizer, xingar pode, né? Xingar é de opinião. Agora, quando for debater politicamente,
desprezar o Lula, quem faz isso erra. A maior prova disso é que até hoje o presidente já eleito, esperando tomar posse, não esquece Lula, né? Cita Lula, cita o PT, quer dizer, é uma forma que tem de reforçar a imagem de que ele é o anti-PT, o anti, né? Então essa é a maior marca de que você percebe a força que tem. Muito bom. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do Anápolis é Notícia, trazendo as principais informações de Goiás e da nossa cidade de Anápolis. Anápolis é notícia. Oba! Bom dia! Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. A rádio que mais cresce na audiência. Mais FM. Precisou de gás? É só chamar Beta Gás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Beta Gás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Tá na Mais, tá bom demais. Mais FM. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia. E eu disse agora há pouco sobre os nossos ouvintes acompanhando o nosso programa, né, fora do Brasil. E eu consegui achar aqui o nosso amigo em Moçambique, é o Leonardo Carlos Aliado. Ele deseja dá parabéns à Mais FM, diz que está em Moçambique. O Paulo Carvalho também curtiu e compartilhou a nossa publicação da Mais FM. Obrigado ao Paulo Carvalho. A Natália Guimarães também deixou um recadinho. O Edmar Batista deixou um recadinho aqui. A Isabel Rocha, a Cida Santos, deixa eu ver quem mais aqui. A Natália Guimarães, já falei, né? A Thalita Fortuna, Márcio Júnior, Diego Martins, Maria de Jesus Souza, a Rosilene Rodrigues Soares e o José Neves Cardoso, Lucas Augusto, deixa eu ver quem mais, Lohane Bárbara Silva, Marlene Silva dos Passos, o radialista Juarez Câmara, e a Iva Oliveira e Olivaneide Mota Oliveira. São alguns dos ouvintes, né, que acompanham, deixam aqui os recadinhos aqui para Mais FM na nossa página da Mais. Obrigado pelo carinho, né, da companhia, sempre participando. Você pode deixar aí a sua manifestação, né? Você pode deixar aí a sua pergunta, o seu comentário, né, a sua queixa. Quero abraçar também a minha amiga Meire, ela que desejando aqui, deixando algumas mensagens aqui no WhatsApp, né? Obrigado, então, ao pessoal que está com a gente. Um abraço também ao meu amigo João Venâncio, também conectado, mandando aqui uma mensagem pelo WhatsApp.
Muita gente conectada, muita gente ligada na Mais FM, a gente agradece, nós agradecemos, né, desejando a todos uma boa semana. Bom, eu disse que nós íamos destacar as notícias de Goiás, né, em Goiânia. Hoje deve voltar, segundo a coluna Giro, o Ronaldo Caiado, governador eleito pelo DEM de Goiás, chega de Londres e tem conversas a respeito da formação da sua equipe, mas só deve falar sobre o tema depois de voltar de Brasília, quarta ou quinta-feira. Vai para a capital federal amanhã à tarde. Ou seja, o Ronaldo Caiado, né, governador eleito, praticamente ainda não divulgou a sua equipe, né? Diferente do Jair Bolsonaro, que já tem 20, se eu não me engano, 19 ou 20 já ministros definidos, né? Isso. O Caiado está fazendo segredo aí da sua equipe. Certamente está em negociação com diversos nomes, faltando aí algumas definições. Estaria aguardando principalmente um retorno de um convite para a Secretaria de Saúde, em especial, a informação que circula. E a agenda dele hoje, na verdade, é muito mais envolvendo essa reta final do trabalho legislativo na Assembleia do que a definição dos seus assessores. Isto porque ele tenta encaminhar uma aprovação já neste governo, né, já neste ano, no fim do governo José Wellington e dessa legislatura, da revisão dos incentivos fiscais. Então, ele tem uma reunião aí com os representantes da ADIAL, né, com representantes do segmento industrial, dos empresários de Goiás, numa tentativa de encontrar um denominador comum. Então, essa queda de braço aí, política e econômica, ela vem ocupando as manchetes, né? No final de semana, o empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, o Caoa, né, dono da Caoa, Hyundai e da Chery, a chinesa Chery, disse rasgada e abertamente: olha, eu fecho a fábrica e vou para outro lugar. Se fizer isso aí que está ameaçando fazer, eu fecho e vou embora e já vou cancelar a abertura de uma nova linha de produção de um novo carro, que é lá da Chery. Isso. E aí, quando ele fala isso, mais do que falar para Goiás, para os goianos, ele fala para os anapolinos, uma vez que a Caoa está aqui na cidade de Anápolis. Né? São empregos de anapolinos, são empregos de trabalhadores do DAIA. Então, essa é a relação difícil que vai ter que ser equacionada para não gerar uma evasão, para não gerar uma debandada de investimentos novos e dos atuais, e também para fazer algum tipo de caixa. Claro que precisa reconhecer a possibilidade de que tenha alguns exageros, né, na relação geração de empregos, investimento com incentivos, né, concedidos a algumas empresas. Mas é revisar caso a caso, contrato por contrato, e não simplesmente fazer uma regra geral na qual você, naquela máxima, né, do acredito popular, você faz o justo pagar pelo pecador. Isso não pode ser feito, porque nós estamos falando, afinal, de receita para o Estado, a industrialização do Estado e de milhares de empregos. A semana passada eu vi num programa, eu não sei se é um programa de veículos, de carros, né, que tem no domingo pela manhã, não me lembro o nome, da Globo, inclusive falando sobre o novo carro da Chery, né, e a expectativa de fabricação desses carros aqui em Anápolis, né? Então, a mídia nacional já destacando, e os líderes da Caoa, nessa reportagem, falando do carro novo, tem um SUV, alguma coisa assim, bem com... o Tigo. Com uma boa tecnologia, bastante avançado, e que seria feito na fábrica de Anápolis. Isso, essa é a questão. Isso é uma notícia nacional, né, que está sendo divulgada, e é preciso ter jogo de cintura, né, como você disse. Aqui na coluna Giro, o Otávio Lage Filho, que é o presidente da DIAL, né, que você mencionou aí, diz o seguinte, a pergunta feita a ele é: o que os empresários esperam da reunião com o governador eleito Ronaldo Caiado DEM hoje? A resposta dele: queremos chegar a um bom senso para que ninguém fique prejudicado. Quando se faz mudanças, sempre fica a questão da quebra de contrato, e se essas mudanças não forem feitas em cima da realidade, acaba que fica mais complicado. Então, esperamos chegar a um acordo, né? Há uma expectativa de que haja um acordo nessa questão
dos incentivos fiscais. Então, expectativa aí, né, para os próximos dias. Outra expectativa para os próximos dias, envolvendo o cenário regional e aí local, municipal, é em relação à votação interna, a eleição interna para o próximo presidente da Câmara. Esse debate tem ocorrido lá em Goiânia, deve ter uma definição essa semana. Há uma promessa, vamos dizer assim, um anúncio de que tanto o governo municipal de Resende quanto o governador eleito não vão se imiscuir na questão, não vão se meter. Houve até a revelação de que o senador Wilder de Moraes, que encerra sua trajetória no Senado agora em dezembro, estaria negociando, estaria influenciando em nome de Caiado, que foi descartado aí pelo próprio Caiado, que não está nesta história, nessa polêmica. E aqui em Anápolis nós temos esse debate também, essa definição. Temos um nome aí que nos últimos dias ganhou uma força como consenso, ainda não confirmado, que é a do vereador Leandro Ribeiro, do PTB, que teria inclusive o apoio do prefeito, o interesse do prefeito em consolidá-lo, mas nos últimos dias surgiu o nome de Wederson Lopes, que vai retomar aliás, no curso normal a sua vaga como vereador hoje. Essa é a notícia que está no Diário Oficial do município, a mudança no meio ambiente. Saiu o Wederson Lopes, ele sai para reassumir o seu cargo na Câmara, e assume interinamente o Daniel Silva Fortes, que já foi secretário do Meio Ambiente, e então ele deve assumir, segundo o Diário Oficial do município, interinamente, ou seja, não é definitivo, mas o Daniel Silva Fortes assume novamente a Secretaria de Meio Ambiente da cidade. Pois é, então, como você disse, a Câmara volta a reunir-se hoje, Hoje essa semana tem sessão, e a eleição deve ser definida na próxima semana. Na próxima semana, pelo menos. Essa é a tendência natural, uma vez que vai ter umas 2 semanas de sessão, e devem deixar essa questão aí para frente, Agora a reta final para dar aquela burilada nos diálogos. Muito bem, então aí as notícias da cidade. Está na sexta-feira, aliás, na sexta, houve eleições da OAB, aqui em Anápolis, um grande contingente de advogados foram às eleições, e eu estive lá para votar, naturalmente, e um boato, um boato forte que estava circulando, da possível saída do procurador-geral do município, da procuradoria, o advogado, o doutor Antônio Eli de Oliveira, segundo informações que corriam nos bastidores lá, havia sido desligado da administração, Pelo menos essa notícia não se confirmou, não sei se você tem alguma... Não houve uma confirmação disso, aliás, a eleição da OAB foi marcada de polêmicas e fatos curiosos, Porque foi proclamado, não oficialmente, um vitorioso, que era a chapa número 1, que é a chapa do Jeová Júnior, e depois houve uma reviravolta na contagem, na próprio término, houve um sprint final, e a chapa número 5, aqui representada pelo Jorge Henrique Elias, foi a vitoriosa, numa margem de vantagem de 9 votos. 9 votos apenas. Então foi bastante apertado aí o processo eleitoral da OAB, subseção Anápolis, subseccional Anápolis, será comandada aí pelo Jorge, que era vice do Ronivan Júnior, que concorreu aí na chapa de vice, na chapa do Pedro Paulo Medeiros, que saiu derrotado aí na regional, na votação para Goiás. O Lúcio Flávio conseguiu a sua reeleição. O Lúcio Flávio, que já é o presidente, Isso. Já era o presidente, deve continuar na gestão da OAB. Muito bem, então essas as informações. Mais alguma informação da cidade? Não, agora acompanhar, amanhã nós vamos repercutir aí
a sessão da Câmara, que retoma hoje, né? Retoma nesta manhã de segunda-feira. Então, nós teremos, certamente, alguns fatos a serem debatidos, essa reta final, esse fechamento de ciclo, uma vez que se encerra o mandato de 2 vereadores, entre eles o presidente da Câmara e o vereador Antônio Gomide, né, que vão assumir aí compromissos maiores para representar Anápolis no âmbito estadual, na Assembleia Legislativa, e também tem essa definição sobre a votação de passo importante. Temos a questão aí dos sindicatos, da titulação dos servidores, nós temos a situação do orçamento a ser avaliado, a ser votado, a própria votação para a nova mesa diretora, essa formatação vai dar o tom de como serão os trabalhos legislativos em Anápolis nos próximos 2 anos, né? E aí nós vamos ter certamente mais notícias, não só de bastidores, mas também dessa movimentação municipal. Muito bem. Ainda em termos de Goiás, o Jornal Voz de Anápolis publicou o cronograma de pagamentos de salários de novembro do governo de Goiás, né? Então, há uma tabela, né, uma previsão de pagamentos, após o governador José Hélito informar que o pagamento de novembro dos servidores públicos estaduais começaria a ser pago a partir do dia 6 de dezembro, o cronograma foi divulgado e os repasses aos servidores está programado para terminar no dia 20. É um cronograma, dia 6/12, Poder Judiciário, Legislativo e outros órgãos autônomos. No dia 7, o IPASGO, Detran, Goiásprev e JUSEG. No dia 10, Executivo, até R$ 3.500. No dia 10, também, Educação e Saúde, acima de R$ 3.500. Dia 12, Gabinete Militar, Polícia Civil, Diretoria Geral de Administração Penitenciária. Dia 14, Segurança Pública e Corpo de Bombeiros. Dia 17, Procuradoria Geral do Estado e AGETOP. Dia 18, SEGPLAN e outros órgãos aqui. E dia 20, Governadoria, Casa Civil, Vice-Governadoria. Ou seja, um cronograma de pagamentos dos salários de novembro, né, vamos dizer, um momento difícil do estado de Goiás, e o servidor acaba pagando o pato. Você informou e já arrematou a história de que é, porque assim, é isso. Curto e grosso, né? A questão é a seguinte, a única coisa que você tem a pensar sobre essa situação em que passa o governo de Goiás agora se tivesse vencido a eleição, teria fazendo isso? Uhum. Mais ainda, nós temos visto na chamada grande imprensa, a imprensa de alcance estadual, nós temos visto uma série de informações no sentido de está atrasando salário, já vinha atrasando há bastante tempo, quer dizer, vem mostrando isso. Antes da eleição, quando havia uma indefinição sobre a continuidade ou não do projeto encabeçado por Marconi Perillo, com o Zé Hélito candidato, já havia acontecido. Alguém falava que o salário estava sendo parcelado, está atrasando o salário. Não, ninguém falava. Né? Agora, de repente, descobriram o estado de Goiás, e o governo de Goiás especialmente, né, quando há uma definição sobre a saída e a troca de governo. É aquele dito, né, rei morto, rei posto. Então já estão cuidando agora de fazer um afago ao futuro governador Ronaldo Caiado, mas por parte do próprio governo a gente percebe um desleixo total no compromisso de segurar as contas, de segurar e de honrar compromissos legais garantidos em lei dos trabalhadores goianos, servidores estaduais, com o descontentamento por não ter sido escolhido na eleição. É natural, é sabido que a gente faz a gente compreender que se fosse, num caso um projeto vitorioso, estaria fazendo mundos e fundos para pagar em dia. Agora há esse desleixo. Muito bem, por falar em desleixo, né, o DAIA, o Centro Agroindustrial de Anápolis, está também abandonado. Ruas às escuras, buraco por todo lado, né? Ou seja, fim de governo, fica tudo às moscas. É isso. Muito bem. Nosso bate-papo dessa manhã termina por aqui. Eu quero agradecer você que nos acompanha pelas redes sociais, você que nos acompanha na internet, nos nossos aplicativos. A nossa transmissão ao vivo pelo Facebook ficará disponível no nosso site, também no nosso canal no YouTube. É isso aí. Muitas maneiras para você ouvir, acompanhar e participar do programa. Um abraço para você que nos ouve também no período da noite, na Web Rádio Nova Gospel e na Mais FM. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, ao vivo, direto dos estúdios da Mais, a partir das 8 da manhã. Um abraço. Até amanhã, Morgantinho. Até amanhã, querido. Um grande abraço.
Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. 210, canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na